Eu achei que ia estar mais vazio. Quando a gente começou, tinha um terço, achei que estava frio lá fora. Mas graças a Deus vocês estão aqui. Culto ao Senhor não seria igual se vocês, se cada um não estivesse aqui nesse lugar. Deus esperava por cada um. Deus que chamou, Deus usou a estratégia dele para que cada um estivesse aqui nesse momento. Não foi por acaso, não foi por nenhum outro tipo de acontecimento, nenhum fato histórico. Foi a vontade do Senhor que a gente estivesse aqui nesse lugar. Vocês, eu e todos os obreiros dessa casa. Então eu gostaria nesse momento que a gente voltasse os nossos pensamentos a Ele mesmo. Afinal de contas, a gente não veio aqui por nenhum outro motivo. A gente veio aqui para cultuá-lo, para buscá-lo, para vê-lo, senti-lo. Em Provérbios 15:32 diz assim: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa hora. Colocamos a nossa fé diante da Tua palavra, que fala que o Senhor se faz presente onde dois ou mais estão em Teu nome. Então nós cremos que o Senhor está neste lugar, e aqui nós entregamos cada um de nós, Pai, entregamos nossos corações, as nossas mentes, as nossas confianças, entregamos aqui o nosso temor ao Senhor, para que a gente possa aprender a ser sábio, como a Sua palavra mesmo fala, como no Salmo também diz, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que a gente venha nos tornar mais sábios, pois sabemos que a nossa vida passa rápido. Nós te pedimos, Pai, nessa noite, fala conosco, fala nos nossos corações, atravessa toda a barreira da nossa mente, entra nos nossos ouvidos e permeia até os nossos corações, para que a gente possa ser transformado, que a gente não aprenda apenas a letra, não aprenda só apenas versos, mas que a gente aprenda as suas atitudes, para que a gente possa ser igual ao Senhor, que a Sua palavra também fala: seja santo, porque eu sou santo. Nós queremos ser igual ao Senhor, mas nos ensina, Pai, nos ensina, nos dá tudo o que for necessário nessa noite, para que a gente possa cumprir a Tua boa vontade na nossa vida, pois o Senhor é fiel e justo para terminar a boa obra que o Senhor já começou. Nós pedimos nessa hora sobre este lugar Teu sangue, todo tipo de seta lançada contra este lugar, contra a mente de cada um, todo espírito maligno, nós repreendemos agora, amordaçamos, lançamos no abismo para o Senhor Jesus determinar. Nós declaramos que este lugar é Teu, que este lugar é santo. Eu declaro, Senhor, que não há uma vida de homem que possa atrapalhar a Tua obra, muito menos eu. Faça conforme a Tua vontade, Pai. Usa cada um que está neste lugar como o Teu instrumento, e que a Sua vontade seja feita nessa noite para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Esse provérbio ele é bem para a gente encaixar hoje no nosso cotidiano. Ele é um pouco duro. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Numa sociedade que a gente foi criado tão competitiva, um querendo ser melhor que o outro, dificilmente a gente escuta um bom conselho. Quanto mais quando escuta um conselho bom, a gente aceitar ele para ficar mais sábio. A gente age com desconfiança, acha que tem alguém querendo tirar um proveito de alguma coisa. E ficar sábio diante de conselhos se torna cada vez mais raro. Por isso que é bom ler a Bíblia de vez em quando, né? E ler um Provérbios 15:32, e saber que os conselhos eles nos tornam mais sábios. E quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a Bíblia também fala. Mas para que sabedoria? Se tudo está tão fácil, para que sabedoria se a gente tem o Google? Para que sabedoria se a gente coloca o joelho no chão e fica pedindo as coisas para Deus,
sem ter que fazer nada e achar que tudo vai cair do céu. Ou talvez a gente acha que não precisa de sabedoria porque a gente não consegue seguir os caminhos para ser sábio, a gente não consegue aceitar conselhos, a gente não tem temor do Senhor. Então ser sábio passa a ser muito difícil, fica cada dia mais longe. Afinal de contas, a gente foi criado para ser competitivo. Não vou escutar ninguém, todo mundo quer me passar a perna e eu vou fazer de tudo para ser melhor. Quero mostrar o que eu faço, eu quero que todo mundo me aceite, quero ser bem aceito por todos. Eu estava com a minha esposa ali, ela pegou na minha mão, e eu sou daqueles que assistir um filme meio tenso, fica com a mão suada, sabe? Aí eu fico com a mão suada, aí ela pega na minha mão e eu me sinto até confortável, sabe? Eu comecei a lembrar do meu passado, quando eu conheci minha esposa, e aí a gente começou o período de oração, e eu ficava pensando, e agora, quando eu tiver que dar a mão para ela? O que será que ela vai pensar? E de repente a gente começou a namorar, e eu tinha que dar a mão para ela, minha mão estava suada. Eu ficava assim, o que será que ela vai pensar de mim? Eu ficava limpando a mão. Era um pensamento tão bobo, né? Que ela poderia pensar de mim porque minha mão estava suada, né? Limpa. E hoje ela pega na minha mão, limpa a mão dela assim, depois pega de novo. Ela dá uma limpadinha, ela limpa até a minha assim, na roupa dela. A gente tem tanta necessidade de ser aceito, a gente tem tanta necessidade de tantas coisas. A gente pensa pelas pessoas, por nós. As pessoas nem estão pensando nada de nós, e a gente acha que a gente é o centro das atenções. E a gente é movido por essas coisas, tantas bobeiras. Mas eu quero começar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20 ao 26. É uma passagem até que bem conhecida. Essa passagem fala do dia seguinte em que Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém no seu jumentinho, e ali as pessoas jogavam os ramos, suas mantas no chão para ele passar, e gritavam: bem-aventurado seja aquele que vem em nome do Senhor. E naquele dia ele teve fome. Quando ele teve fome, ele olhou numa figueira. Só que naquela época, justo naquela época, a Bíblia fala que não era época de figos, e então a figueira estava cheia de folhas. E ele chegou para a figueira: que ninguém nunca mais coma dos seus frutos. A gente pode perguntar por que ele fez isso e tudo mais, arrumar um monte de explicações, mas eu quero falar sobre outra coisa. Então no versículo 20 começa assim: quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondendo-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Isso fala em Evangelhos, isso não é no Antigo Testamento. Então essa passagem diz do dia seguinte, o que Jesus tinha profetizado sobre aquela figueira, e ficaram espantados porque a figueira tinha secado mesmo, de um dia para o outro. Isso prova também que Jesus na terra, ele não tinha que fazer nada para provar nada para ninguém, não tinha que fazer na hora. Ele profetizou e no outro dia eles viram o que aconteceu, e foi com uma intenção mesmo. Ele fez isso para que eles ficassem atônitos mesmo, para que eles ficassem daquele jeito quando viram a figueira seca. Como pode uma figueira secar de um dia para o outro?
Então ele já começou, né? Ele fez isso de propósito, sabia que alguém ia perguntar. E aí ele disse: tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Ele estava querendo estimular alguma coisa em nós. Como alguém pode dar uma ordem a uma montanha e ela se atirar ao mar? Ele estava seguindo ao extremo de alguém começar a pensar e saber que a fé é tão poderosa para poder lançar uma montanha ao mar. Portanto eu digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Ele estava ensinando como a gente deve pedir. Ele sabe que a gente pede mesmo, a gente precisa, a gente necessita dele. Ele é o nosso único recurso poderoso e sobrenatural. A gente sabe que é capaz de acontecer, e o que ele tem para nós é muito melhor do que daquilo que a gente imaginou. Então ele falou: ora com a certeza de que vai acontecer, ora e agradece mesmo, porque assim vai acontecer se você acreditar e não duvidar nem um pouquinho. E quando estiver orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então ele começa mais profundo. Quando a gente acessa o coração do Pai em oração, Ele analisa o nosso coração. A gente chega lá no Pai, do jeito que a gente é, do jeito que nós estamos. Jesus Cristo deu livre acesso, Ele nos cobriu com o sangue dele. Deus olha cada um de nós como santo e fala: você tem livre acesso. Mas quando a gente entra frente a frente na sala do trono, Ele avalia o nosso coração. Então aqui Ele já ensina, já começa a perdoar aquele que você tem que perdoar, aqueles que fizeram alguma coisa contra você, porque eu já te perdoei. Você já recebeu o meu perdão. Então continua com o seu perdão. Então já perdoa, porque se você não perdoar também, o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Todas as vezes em que Jesus curava alguém, Ele perguntava: o que você quer? E aquele enfermo, ele dizia: eu quero enxergar, eu quero andar, eu quero fazer, eu quero a minha necessidade. E ele falava: então vai e não peques mais, porque a tua fé te curou. Ele queria mostrar para nós que a nossa fé é capaz de fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente precisa e necessita, e que a gente entenda que nós estamos limpos, que a gente não tem mais pecado. Todos os nossos pecados foram perdoados. Mas a partir do momento que a gente não consegue perdoar alguém, a gente traz à tona tudo aquilo que Ele perdoou a cada um de nós. Ele traz tudo à tona e diz: se você não recebeu, então você não pode dar. O decreto está vindo da nossa própria boca. Aquilo que a gente não recebeu, a gente não consegue dar. Se a gente não consegue perdoar alguém, é porque a gente não recebeu o perdão dele. Ele deu, a gente só não pegou. A gente continua sendo condenado. A gente vai dar ordem ao mar, vai dar ordem à montanha, a montanha não vai. A gente vai pedir por cura, não vai ser curado. A gente vai pedir por um sobrenatural, não acontece. Senhor, me dá um emprego, não vem. Porque Ele ouve aqueles que foram justificados, aqueles que têm os seus pecados lavados, aqueles que receberam o perdão, e aqueles que receberam o perdão também perdoam. Isso vira uma barreira diante de cada um de nós e o Pai. A gente decreta para Ele que a gente não aceitou o que o Filho dele fez. Eu não recebi, mas também então não vou dar. Nós temos desejos, nós queremos pedir, nós queremos aprender a pedir, nós queremos criar um relacionamento com Deus, nós queremos ouvir Deus dando direções para nós queremos que aconteçam coisas em nossas vidas, nós queremos ver sobrenatural. Afinal de contas, nós estamos na igreja há quanto tempo? A gente veio aqui porque Deus é capaz de fazer todas as coisas. A gente vem buscar um relacionamento com Ele fiel e verdadeiro, aquele evangelho de poder. A gente quer ver coisas sobrenaturais dentro da nossa casa, as pessoas sendo libertas, casamentos sendo restaurados. E Ele ensina a cada detalhe. Mais um exemplo impactante para mim,
um exemplo em que direciona a vida de um ser humano desde o momento em que ele entende isso até o último dia da vida dele. A vida de Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo de 1 a 12, dá um grande exemplo do que um homem consegue diante de Deus quando ele chega de uma forma certa, quando ele tem um coração, quando ele tem um temor, que a Bíblia fala que o temor é o princípio da sabedoria. E aqui ele dá os passos de uma pessoa chegar diante de Deus e conseguir conquistar tudo aquilo que ela precisa. Então, em 2 Crônicas, capítulo 1, diz assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e tornou-o muito poderoso. Salomão reuniu todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de família. Vamos ler ali, né? Que daí todo mundo lê a mesma versão. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da revelação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe preparara, pois lhe havia armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze feito por Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze, que estava junto à tenda da revelação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, Senhor Deus, confirme-se a tua promessa dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderá julgar este teu povo que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual eu te fiz reinar. Sabedoria e conhecimento te são dados, também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha coisas semelhantes. Acho que até aí. É muito interessante, porque Salomão, ele teve uma oportunidade, a presença de Deus veio sobre ele, perguntar para ele o que ele queria, assim como fazia Jesus Cristo diante os enfermos, paralíticos e todos mais. Só que tem uma receita aí, parece, né? Salomão, ele reconheceu que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Diz logo lá no primeiro verso que ele reconheceu que foi Deus que tornou ele todo poderoso, que foi Deus que tornou a promessa ao Davi que se tornasse real sobre a vida dele. E então, sobre os altares de sacrifícios da época, ali ele fez sacrifícios, ele fez mil holocaustos. Naquela época era o acesso a Deus, eram sacrifícios e holocaustos. Hoje, para nós, depois da vida de Jesus Cristo, a Bíblia fala que é melhor a obediência do que os sacrifícios. Então Salomão ali
se a gente usar para a nossa época hoje, nós queremos falar com Deus, nós queremos que Deus, Ele olhe para nós e se alegre das nossas atitudes. Então ali como Salomão, a gente apresenta a Deus a nossa obediência. Fazendo isso, apresentando as nossas obediências, abomina que o homem faça, perdoar os pecados daqueles que pecam contra nós, não usar mais palavras torpes, não fazer mais nada que prejudique alguém. Então Deus se revela a nós, Ele já está dentro de nós, e a gente começa a perceber a intimidade com Ele. Tudo que a gente faz, a obediência a Ele, nos leva a cada dia mais a uma intimidade maior, a presença real dEle dentro de nós, e a gente começa a ter aqueles momentos de que a gente fala sozinho, e as pessoas começam a achar que a gente está ficando maluco. Eu saí do elevador, eu estava orando no elevador, quando eu abri a porta, tinha umas crianças brincando, sentadas na porta do elevador, e eu não sabia que dava para ouvir. Quando a porta abriu, estava todo assim, olhando para mim. Aí eu saí, não sei o que pensaram, estava cantando, o que é, assim, ficaram todo mundo olhando. E leva a gente querer agradar a Deus, leva a gente a alguns momentos em que a gente mesmo não entende. Às vezes está tocando alguns louvores, você vai ver que está jogado no chão, ali chorando, está no banheiro jogado no chão, você está em momentos que só você mesmo, está dentro do carro, o cara que para no trânsito olha para você e já fica querendo entender o que está acontecendo. E nessa hora Deus olha para nós e fala assim: o que você quer? Ele tem prazer em perguntar para cada um de nós qual é o nosso desejo, o que a gente precisa. Tem horas que automaticamente você nem percebe, você está falando assim: Senhor, eu preciso que aconteça. Automático, isso já começa a vir dele, ele que já nos chama diante da presença dele para falar: vai, pede logo, estou aqui pronto para te ouvir. E Salomão, ele conseguia ter esse acesso quando ele trazia diante de Deus aquele acesso de holocaustos. E Salomão respondeu para Deus quando Deus perguntou para ele o que ele queria. E Salomão disse assim: tu foste muito bondoso para com meu pai e me fizeste rei em seu lugar. Salomão, ele tinha um coração grato. Ele não chegava diante de Deus: mas está tudo zoado, eu preciso. Primeira coisa, ele pensava: Senhor, eu já estou vivo aqui, o Senhor já cumpriu a promessa na vida dos meus pais, eu tenho livre acesso ao Senhor. Ele começava a pensar em tudo que Deus tinha feito de bom. Ele não apresentava só as tranqueiras, só os problemas. Ele tinha um coração grato pelo que Deus já tinha feito. É como se a gente chegasse aqui na igreja: Senhor, muito obrigado, o Senhor nos trouxe aqui já sãos e salvos, o Senhor deu o livramento necessário de não ser atropelado, ou ser morto por uma bala perdida, e eu estou aqui, hoje eu tenho uma oportunidade de falar com o Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Salomão fazia mais ou menos isso, se ele estivesse aqui no nosso lugar hoje. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre o povo tão numeroso. E ele começou a confirmar o que Deus já tinha falado para o pai dele. O Senhor falou isso, o Senhor fez mesmo. Ele começou a exaltar o nome de Deus, dizendo: o Senhor é fiel mesmo, o Senhor faz. É como vim aqui dar um testemunho aqui: o Senhor faz mesmo, Ele prometeu que cura, Ele é o Deus sobrenatural. Todos os nomes de Deus na Bíblia: é o Deus que cura, é o Deus que traz a presença, é o Espírito Santo Consolador. E ali ele começava a dizer para Deus: mas o Senhor é esse mesmo. E ele falou: Senhor, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Então nessa hora veio a diferença. É onde o ser humano consegue acessar o coração de Deus e tirar aquilo que mais ele deseja de Deus. E Deus, ele fala: não tenho como eu não te dar. Ali então Salomão olhou, estava numa situação que não deveria ser fácil, muitos problemas. Imagina para um rei que tem um povo numeroso, muito numeroso, quantas coisas ele tinha que resolver. E ali ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria para governar o seu povo. Ele se encontrava num momento não tão agradável, como se cada um de nós, no momento que a gente se encontra,
não só de política, economia, vida financeira, mas dentro da família, ou no emprego, em qualquer lugar, não tão muito fácil. E como Salomão, ele não falou: Senhor, me tira daqui, o Senhor cumpriu a sua promessa, já está bom, me leva para outro lugar, eu não quero saber desse povo. Ele falou: eu sei que o Senhor me colocou aqui, e é aqui que eu vou dar o meu melhor. Então me capacita, me dá sabedoria. Não precisa me tirar do meu emprego, não precisa tirar da minha família, não precisa levar meu filho embora, não precisa internar ele. Me dá sabedoria que eu vou cuidar de tudo que o Senhor me colocou na minha mão para fazer. Eu dependo do Senhor, eu não dependo de mim, eu não dependo de homens, eu não dependo de decreto de ser humano, nem de política e economia. Me dá sabedoria porque eu dependo do Senhor, e o Senhor vai me capacitar para ser aquilo que o Senhor quer nessa terra, aonde eu estiver. Glória a Deus. Aleluia. Então Salomão, ele acessou ali o coração de Deus. Ele sabia que quem colocou ele ali foi Deus, e ele pediu para Deus capacitá-lo. Ele não ficou querendo retroceder, ele queria caminhar para frente. Eu quero caminhar a tua história. O Senhor me colocou até aqui, então é o Senhor que vai me ensinar a sair daqui. O Senhor vai me guiar. Então Deus disse a Salomão: já que esse é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos seus inimigos, e nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra. Nenhum rei antes de você e nem depois teve. Ali Salomão, ele já estava cumprindo o que Mateus 6,33 fala, sobre nós temos que buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Ele já estava cumprindo, que Mateus já ia dizer isso. Ele queria a justiça de Deus, ele queria Deus, ele queria o próprio Senhor, e de consequência Deus acrescentou as demais coisas. Ele mostrou para a gente na prática o que acontecia em Mateus 6,33. É muito fácil a gente olhar para a situação de cada pessoa, jogada em qualquer lugar, precisando de um monte de coisas, e a gente fala: não, vai buscar o Senhor, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aqui era a prova prática. Ele fez isso, e ele recebeu do que a Bíblia mesmo prometia. Então ele recebeu tudo o que precisava, ele recebeu as riquezas, ele foi o homem mais rico, mas ele foi o homem mais sábio. A nossa vida, ela é uma obra. O autor dessa obra é o Senhor. Ele criou a nossa história, ele criou a nossa vida, só que ele colocou cada um de nós para ser aquele que vai tomar conta dessa obra. Então qual é a nossa obra? O que a gente tem feito da nossa obra aqui na terra, a nossa maior obra, que é a nossa própria vida? Como nós temos guiado a nossa própria obra? Como Salomão guiou aquela obra que Deus estava fazendo na vida dele? Ele chegou para Deus e pediu para Deus a sabedoria para continuar a obra que Deus tinha colocado na vida dele. Ele estava ensinando para nós o que a gente deve fazer para a gente continuar a obra que Deus já começou na nossa vida, porque Ele vai terminar. Ele não quis voltar atrás. Em Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que é relaxado na obra de Deus, maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Naquela época os guerreiros, eles ganhavam uma espada, e ali eles tinham que fazer aquela espada valer, e ali eles eram guerreiros. Só que a Bíblia fala que maldito era aquele que fazia a obra de qualquer jeito. Deus colocou uma obra na minha mão e na sua mão. Deus colocou uma obra nas nossas vidas, e Ele pergunta para nós como nós temos feito essa obra. A gente vive querendo sair, vive querendo dar para trás, vive querendo sair da onde a gente está. A oração sempre é a mesma: Senhor, me livra disso, me tira disso, me leva para outro emprego, não aguento mais, tira dessa família, essa família não é a que eu pedi. O que a gente tem feito das nossas orações? Sempre as mesmas coisas. Ele não faz. Ele pode até ouvir, deve ouvir, mas a gente senta ali para orar para Ele e começa a criticar o irmão, ou lembra que a gente precisa perdoar alguém, não quer perdoar, não está nem aí, deixa ele de lado, esse é um caso à parte, mas Senhor, eu preciso. A Bíblia ensina que não é desse jeito, que Ele não vai ouvir as orações daquele que não perdoa, porque quem tem livre acesso
ao Pai aquele que conseguiu receber para ele o perdão, e quem recebeu para ele o perdão, o amor, não consegue condenar ninguém, não consegue deixar aquele perdão preso, não consegue deixar de liberar um perdão. Para a gente entender um pouco do contexto em que Salomão vivia, para ver a necessidade que ele tinha, em 1 Reis 3, de 16 a 28, conta uma história em que a gente vai entender que Salomão precisava da ajuda de Deus, não muito diferente de nós. Então, em 1 Reis 3, 16, conta a história de duas mulheres, né? Começa assim: um certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz." A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é seu e o vivo é meu." Assim elas discutiram diante do rei, e o rei disse: "Esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo." Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, chamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate." A outra, porém, disse: "Não será nem minha e nem sua, cortem ao meio." Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Imagina o que o rei estava vivendo. Imagina as decisões que ele tinha que tomar num povo numeroso como os grãos de areia. Imagina as coisas. Imagina quantos de nós temos que tomar tantas decisões pesadas, decisões que talvez defina o resto das nossas vidas, e a gente fica se esforçando: o que eu faço, pede conselho aqui, pede ali, ou às vezes nem pede, ou não aguenta mais. Salomão se encontrava na mesma situação. Quantas perguntas, quantas coisas a gente precisa resolver. A gente precisa definir o rumo das nossas vidas. Afinal de contas, às vezes tem até filhos, que isso pode mudar a história de um filho. A escolha de um pai muda a história de um filho. Só para ler rapidinho 1 Reis 4, 29, diz assim: é sobre Salomão: "E Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Esraíta Etam, mais sábio do que Emã, Calcol e Dardã, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Ele chegou para Deus e fez um pedido. Além dessa tamanha sabedoria que a gente acabou de ler, Deus deu riquezas e deu tudo o que ele precisava mais. Qual foi o segredo disso? Foi um coração
reconhecia o poder de Deus. Foi o coração de um cara que não duvidava que simplesmente um pedido desse faria com que ele conduzisse uma nação. Ele não pediu exércitos, como o próprio Deus disse. Ele não pediu para que Deus matasse os inimigos dele. Ele confiava no que Deus ia fazer. Era simplesmente o que ele necessitava. Ele não precisava ficar pensando no que ele ia pedir para Deus. Ele pediu o que era mais importante. Em Salmo 24, de 4 a 8, ele diz assim, é um salmo conhecido também: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, ergueremos nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhes responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. E aqui era Davi falando em Salmos, onde ele confiava em Deus. Ele entrava nas guerras, ele era um homem guerreiro. E mesmo assim ele mesmo dizia que alguns confiavam em carros e outros em cavalos. Alguns confiavam no seu exército. Quantos de nós hoje nós confiamos nas coisas para as nossas felicidades? Quantas pessoas eu ouço dizendo: quando eu tiver minha casa própria, aí sim eu estou feliz. Eu vou trocar de carro, é assim mesmo que eu gosto. O ser humano tem facilidade de confiar nas coisas. Ele joga o seu destino ao acaso do próprio ser humano, no que o próprio ser humano pode criar, e não chega a lugar nenhum. O próprio rei Davi, que tinha o seu exército, mesmo com o seu exército poderoso, ele dizia: mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos no nome do Senhor, porque o nosso Deus, ele dizia dos outros exércitos: eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Em meio a qualquer tipo de batalha, não importa o que esteja acontecendo, se nós confiarmos no Senhor, no nome do Senhor, Ele nos erguerá e nos colocará de pé. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o tamanho do seu problema, o tamanho do exército que está contra você, o tamanho da perseguição. O próprio rei poderoso, ele dizia que confiava no nome do Senhor. Nós vamos confiar em quem? Em que nós colocaremos a nossa felicidade, a felicidade da nossa vida, o propósito da nossa vida? É querer jogar ao vento, querer jogar ao acaso, e ver cada vez mais que a gente coloca a nossa confiança nas coisas, o tempo vai passando, e o tempo ele não para, ele corre. Quando você vai ver, o tempo vai passando, e o tempo se transforma em pó, e tudo aquilo que a gente desejava, que não colocou na mão do Senhor, não acontece. A gente não vê mudança, tudo continua igual. Muitas pessoas, por deixarem a sua confiança nas coisas, naquilo que ela pode fazer, chega uma hora que o propósito da vida começa a se apagar, e as perguntas começam a surgir: mas por quê? E agora? O que eu faço? Para quê? Para que eu estou vivo? Qual é o propósito da minha vida? E as perguntas elas começam a ficar pesadas, porque a gente começa a colocar nossa esperança nas coisas e nada muda. E as melhores respostas que nós temos para todas essas perguntas que a gente faz, quando a gente já está em momentos de esgotamento, porque tanto foi a esperança nas coisas, as coisas não nos deram nada, a esperança começa a ir embora. As melhores respostas para tudo isso vêm da sabedoria do Senhor. Ele arruma respostas para as piores causas na humanidade. Ele que vem e fala conosco: é assim, é assim, é assim. Você começa a perceber que em meio a testemunhos, como foi falado da Sara, Deus vai colocando as respostas para cada um. Ele vai mudando as realidades. Naquilo que homem nenhum acreditava mais, as coisas começam a acontecer. Quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, quando nós entendemos que as piores condições que a gente vive, Ele vai dar a resposta. Quando a gente pede a coisa certa,
As orações não são mais repetitivas, aquelas orações que a gente faz diante dele, elas surtem efeito. Para Salomão surtiu efeito até o final da vida dele. Então Jesus diz em Lucas 4, 18 e 19: quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, é hora da gente trazer a nossa libertação. É hora da gente sair daquele quarto escuro em que a gente se colocou ali e disse que nunca mais ia sair. É hora da gente começar a ter a iniciativa de voltar a sonhar, de voltar a viver, de voltar a lutar no sobrenatural, é de não desistir de tudo aquilo que talvez a gente já tinha desistido. Então Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o novo ano da graça do Senhor. Jesus, ele veio para dizer que a gente pode viver um novo tempo com Ele. Ele veio dizer que Ele veio nos libertar, Ele veio dar vista aos cegos, Ele veio tirar a nossa prisão, as nossas algemas e tudo aquilo que a gente já não acreditava mais. A palavra do Senhor, ela se completa no Antigo Testamento, ela vem se juntar com o Novo. Os Evangelhos vêm dizer o que Jesus queria para nós, quais são os planos dele para cada um de nós. Ele vem dar vista aos cegos, Ele vem tirar cada um de nós daquele quarto escuro, daquele lugar onde a gente já desistiu de tentar. Ele vem trazer de volta os nossos sonhos, Ele vem ressuscitar os mortos. E talvez o maior morto da minha vida e da sua sejam os nossos sonhos. Que nessa noite Ele vem dizer para nós: o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Em Provérbios 9, do 1 ao 18, é uma ilustração para a gente entender um pouco melhor sobre a sabedoria. Então, Provérbios 9, versículo 1 diz assim: a sabedoria construiu uma casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, chamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso ela disse: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si um insulto, e quem repreende o ímpio mancha seu próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho: venham todos e experimente, todos os experientes. Aos que não têm bom senso ela diz: água roubada é mais doce, o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas das sepulturas. Aqui ele dá uma forma de explicar, para que a gente venha entender o que a sabedoria pode fazer, mas também o que o homem insensato pode fazer. A insensatez, ela é pura exibição, sedução, ignorância. Quantas vezes a gente age por pura exibição? Quantas coisas a gente faz para poder ser apenas visto? Sem motivo algum, a gente faz as coisas por fazer, por sedução, que é pura ignorância. A gente não consegue sustentar isso por muito tempo, uma hora isso vai acabar caindo.
Mas aqui ele fala que a sabedoria construiu uma casa com seus alicerces. É isso que ela se autossustenta. Você não precisa ficar inventando história. A sabedoria te traz a verdade, a sabedoria te traz bons comportamentos, a sabedoria te traz confiança, a sabedoria te traz ser visto como Salomão. Ele foi respeitado por todos os povos. E quando você pede sabedoria a Deus, é porque você tem temor no seu coração. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria que você necessita para hoje, para resolver todas as coisas em que você se vê, ela vai iniciar no temor. A hora que você entender que Deus é aquele que é capaz de fazer todas as coisas, é aquele que te guardou até hoje, fazer como Salomão, reconhecer tudo o que Ele fez por mim e por você até agora, o quanto Ele nos livrou para que nós estivéssemos vivos, para poder escutar uma palavra dEle hoje, que pode nos direcionar o resto das nossas vidas. É entrar na presença dEle, com o coração quebrantado, dizendo para Ele que é só o Senhor que pode resolver todas as coisas. Eu não confio em mais nada, eu não confio em carros, eu não confio em cavalos, eu confio no seu nome. É declarar para Ele a sua dependência, é dizer para Ele que eu não preciso de riquezas, eu não preciso de uma casa própria, eu preciso da tua sabedoria, que isso pode me trazer todas as coisas. Até porque quando eu morrer não vou levar nada, eu não sou movido pelas coisas. É dizer para Ele que você quer se entregar para Ele, e Ele então vai conduzir a sua história. Ele vai te fazer como Ele fez com Salomão. Em Tiago 1, versículo de 2 a 8 diz assim: Tiago capítulo 1, versículo de 2 a 8: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa passagem também fala sobre que a gente passa as nossas provações, porque ela tem um propósito e ela precisa ter uma ação completa. A gente ficar querendo sair dela a todo momento, ela vai ter que chegar de novo, para o propósito dela chegar ao fim. Aqui fala sobre perseverança, precisamos perseverar na fé, não importa o que estiver acontecendo, para que Ele venha fazer a sua ação completa, a fim de que sejamos maduros e íntegros. Se muitas vezes, muitas provações estão sobre a nossa vida e a gente dá um jeito de sair dela. Tem alguém ficar sabendo de uma verdade que você contou uma mentira, ficar sabendo de uma história que você não contou para ninguém, você dá um jeito de fugir dela, e ela vem de novo. Mergulha de cabeça, fala a verdade, não precisa esconder mais. Tem que morar na casa que tem os alicerces construídos pela sabedoria, porque a insensatez, ela vai vir à tona, e você vai ter que um dia contar a verdade. Eu fiz mesmo, eu te traí mesmo, não deu certo, eu fiz. Se você resolver diante de Deus começar a contar toda a verdade, ser um livro aberto, você não vai ter surpresa. Se você resolver agir com sabedoria, se você acha que não tem sabedoria, peça a Deus, porém confesse sem duvidar, porque Ele fala que Ele vai dar de boa vontade, Ele vai dar conforme a sua necessidade, sem duvidar que Ele pode te dar o que você necessita, porque Ele fala que aquele que duvida é semelhante a ondas do mar, inconstante, que tem ânimo dividido, que não sabe se vai acontecer mesmo, está pedindo por pedir, não vai ser dado. Ele quer uma petição verdadeira, com fé,
que Ele vai entregar, porque senão tal pessoa não receberá coisa alguma. Pessoa instável. Quantas vezes a nossa fé vai e vem, sobe e desce, não aguento mais, a minha oração continua sempre sendo a mesma. Esse tipo de vida é aquela vida em que a gente nunca vai conseguir ver os propósitos de Deus realmente. A gente vai, está no meio da fila, volta para o final, está chegando no final, volta para o final da fila de novo. O prato nunca enche, você está ali querendo encher seu prato para comer. Quando chega na metade, você tem que voltar no final. A vida com Deus tem que ser com fé, sem oscilar, sem ser como a onda do mar. Ela tem um início, tem um fim, ela tem um propósito, e esse propósito a gente tem que buscar a cada dia. Para terminar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 10, diz o seguinte: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos para a nossa casa, a nova casa no céu. Aquela casa terá o nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isto não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor, porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Então aqui ele fala que nós moramos numa barraca. Tudo aquilo que a gente se apoia, se motiva nessa terra, para ele é uma barraca, que lá no céu ele confeccionou casas. Jesus disse: eu vou preparar morada, mas eu vou voltar para buscar cada um de vocês. Então aqui ele fala que Paulo fala nessa carta aos Coríntios que ele estava alegre, porque ele sabia que essa barraca tem tempo determinado, que uma casa que a gente vai morar, ela já está construída, só temos que esperar o nosso tempo. Feche os seus olhos.